Olá pessoal, boa tarde. Dando sequência aos nossos estudos do livro Emmanuel, estamos no capítulo 3. Hoje vamos iniciar o 3.3, os bispos de Roma. Mas, como de costume, precisamos pedir as bênçãos, dos bons espíritos para que nos assistam no nosso estudo de hoje. Vamos acompanhar então mentalmente o que a nossa irmã Marina vai fazer a prece para nós. Então vamos fechando os nossos olhos, vamos acalmando os nossos corações e vamos elevar o nosso pensamento até Deus, o nosso Pai, agradecendo a Ele a oportunidade de nós estarmos reunidos aqui em Seu nome e por mais um dia de vida também. Agradecer a Jesus, nosso Mestre, e aos amigos espirituais que vêm toda semana participar conosco e vem nos ajudar no nosso estudo, nos nossos passos. E vamos pedir a Jesus, nosso Mestre, que possa aproximar de cada um de nós, nos dar um abraço e fortalecer cada um de nós, e que possamos tirar o melhor proveito das lições deixadas pelo Mestre Jesus. Vamos pedir também para as pessoas que deixaram o nome nos cadernos, os encarnados e os desencarnados, e a todos os amigos que não puderam estar aqui conosco, e todos que estão em casa nos assistindo, que possam ter uma tarde de paz e de muita luz e de muita aprendizagem. Continue conosco, Senhor, nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando a paz e nos dando a luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, vamos agora, a Elisângela vai ler para nós os dois primeiros parágrafos do texto, para a gente discutir um pouquinho. Os bispos de Roma. Nos primitivos movimentos de propaganda da nova fé, não possuíam nenhuma supremacia os bispos romanos entre os seus companheiros de episcopado, e a Igreja já era pura e simples, como nos tempos que se seguiram ao regresso do seu divino fundador às regiões da luz. As primeiras reformas surgiram no quarto século da nova era, quando Basílio de Cesareia e Gregório Nazianzeno instituíram o culto aos santos. Os bispos romanos sempre desejaram exercer injustificável primazia entre os seus co-irmãos. Todavia, semelhantes pretensões foram sempre criticadas, destacando-se entre os vultos que as combateram e a venerável figura de Agostinho, que se tornara adepto fervoroso do crucificado à força de ouvir as prédicas de Ambrósio, bispo de Milão, a cujos pés se protesnou Teodósio, o grande, penitenciando-se das crueldades perpetradas ao reprimir a revolta dos Tessalonicenses. Então, vamos falar um pouquinho a esse respeito aqui. Olha, aqui ele relata então, o Emmanuel está relatando para nós o quê? Como se deu a cooptação do cristianismo pelo Império Romano, quando começou a desandar tudo isso aí, E algumas tratam das consequências dogmáticas que foram colocadas pela Igreja, que são detalhadas. Tudo que foram agregando não tinha nada a ver com aquela simplicidade da doutrina iniciática lá que Jesus pregou, E a partir do século IV, então, começou essas histórias, os pais da igreja, os clérigos, a partir do século IV, que diz aqui, no quarto século, começaram então a agregação. Então, o que esse texto está para nós? Que são ressaltados alguns pontos daquele período de transição cristã, quanto ao impacto tiveram o exercício da fé. Foram modificando, foram se adequando aos costumes,
não bem ao costume, ao bel prazer do status quo, ou seja, do Estado, essas coisas tudo certinho. Então, para a gente ver, os romances de Emmanuel, os romances históricos, traz para nós toda essa sequência detalhada, romanceada, mas trazendo realmente, né, nos mínimos detalhes, tudo o que ocorreu na realidade, que foi essa tomada da doutrina do Cristo pelo Estado romano. É isso aí. E aqui tem até uma observação muito pertinente para a gente que é espírita no nosso movimento, que também nós temos que ter muito cuidado, que nós realmente ainda não estamos isentos dos riscos do dogmatismo, intransigência e perseguição. Então nós temos que tomar muito cuidado. Dogmatismo, colocar ritualística, por exemplo, numa reunião. Tem que ser aqui, tem que ser todo mundo de roupa branca, tem que ter aquilo ali. Para entrar na sala de paz tem que ter um ritual para chegar aquilo ali. É um dogmatismo. Tem que ser coisas que o homem cria e passa às pessoas a obedecer como se fosse uma verdade. A segunda coisa, intransigência. Nós não podemos ser intransigentes. Respeitar todas as religiões. Respeitar sim. Ser sempre a intransigência, não podemos ser lógico, se for fazer uma coisa errada, que vai contra os princípios da doutrina, é uma coisa, você argumentar que isso aí, nós temos que seguir o que diz a codificação. Mas também, mínimas coisas, por exemplo, se ser intransigente, se exigir de uma pessoa mais do que a pessoa pode ser, às vezes a pessoa não tem a cultura, entre aspas, que tem alguém, e você vai exigir alguma coisa dela para se sentir diminuída. Palestrantes que acham que estão o rei da cocada preta e passa a pisar nas pessoas mais humildes, mais simples que chegam, o passista que se julga o melhor de todos. Então tem tudo isso que são algo que a gente tem que policiar, porque nós estamos aqui agora, somos imperfeitos, senão não estaríamos mais aqui. Segundo, se nós estamos abraçando a doutrina que chegou para nós como algo que nos completou todas as nossas dúvidas, que realmente completou mesmo, então nós recebemos essa dádiva, que podemos dizer assim, mas não podemos também erguer o nariz e saber que somos os melhores do que todos. Não. Cada um dos seres dessa terra estão num nível evolutivo e todos estão caminhando. Nós temos que pensar como que o Cristo planetário, ele coordena o planeta, não é só os cristãos, não, todos. Então os enviados dele, então a gente fala, mas você só tem 1/3 da população da Terra cristã, então o resto está tudo condenado? Gente, aí seria um absurdo que passa pela cabeça da gente. Não. Então o Cristo planetário, o governador do planeta, ele respeita todas as raças, tudo é respeitado. Sabemos que o pessoal que vem de fora nos ajudar aqui não eram unânimes em nada, uns eram materialistas, outros eram orgulhosos, tudo que vieram agregados aqui, mas tinham conhecimento tecnológico, muito material. Então, essa sequência de diversidade é natural. O Carlos, diga. Pode entrar, não sei se estou errado, aquele trechinho que Jesus fala, né? E das ovelhas que meu Pai enviou, nenhuma se perderá. Nenhuma. Então, assim, assado, por isso que nós não podemos, por isso que nós não podemos falar que nós somos os melhores, que o Espiritismo não, porque existem pessoas fantásticas em todas as religiões, que estão há anos-luz às vezes de nós, da bondade, da perseverança, né? Isso aí é muito importante a gente saber.
Então, tudo tem uma razão de ser. Então a gente tem que cuidar muito disso, entender sempre que todo mundo está no caminho, todos os caminhos levam a Deus. Agora, lógico, aí nós voltamos ao livro dos Espíritos, que vai servir para todas as crenças. Onde está a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, independente da sua religião, se você tem dentro de você aquilo que Deus despertou a sua consciência para o bem, para o lado bom, automaticamente você está tranquilo, você está no mesmo caminho que nós que estamos estudando aqui. Só que foi dado para nós a oportunidade do Espírito de saber de onde nós viemos, por que estamos aqui, para onde iremos, por que da minha família, por que da minha raça, por que da minha condição social. Tudo tem uma explicação necessária para que a gente possa seguir adiante, só isso. Mas nós que sejamos sim o espírito da nova era, dessa nova era agora, se sejamos os faróis que irão ajudar os demais que estão a caminho com o nosso exemplo de vida, exemplo de como nos portarmos na família, na sociedade, no trabalho. Esse é o grande diferencial do espírita que nós precisamos ter. Então, nós temos que ter muito cuidado com o dogmatismo, com a intransigência e com perseguição também. Nós vamos perseguir agora, como lamentavelmente algumas seitas neopentecostais usam o terror, perseguem quem é médico, é um espírita, dizendo que a gente tem problemas com o demônio, né? E aqui é um problema. E na realidade existem grandes pastores que são médios, estão mediunizados e estão fazendo lá. Então, isso aí é algo que só o tempo vai chegar, que a nova geração que está chegando vai se modificando. Agora nós, sem falsa modéstia, a gente está um pouquinho na frente, que a gente entende todas as nuances que ocorrem no mundo, os porquês. Se você procurar, você encontra uma razão. Por que está acontecendo isso? Então as pessoas falam, eu sou uma desgraçada. Como é que eles falam? Eu joguei pedra na cruz, né? Fala muito aí, né? Não, filha, você não jogou a pedra na cruz, você está recebendo o que você deu em algum momento. Em algum momento da sua existência você desequilibrou. E agora, para reequilibrar, você tem que compreender o porquê que você está nessa situação. Compreensão. Primeiro passo que a gente sempre fala. Você compreendeu? Você vai viver bem em qualquer situação que você esteja. Você pode ser um aleijado, pode ser pobre, pode ser rico, pode ser tudo. Você vai compreender. Então a compreensão é fundamental para que a gente possa seguir adiante tranquilo. Por isso que a doutrina realmente nos abre o leque para a gente compreender, para que nós não nos revoltemos, aceitemos e sabendo que tudo passa. É uma sequência, uma espiral. Não pode ser um círculo, porque o círculo vai e volta no mesmo lugar, fecha. Não. A evolução tem que ser em espiral. Está ruim aqui, de repente melhora, vai subindo, vai menos pior e assim vai seguindo sempre em ascensão. Então, é isso aí que a gente tem que sempre pensar bem da nossa missão. A missão de esclarecer, sim, ajudar quem necessita. Agora, quem não quer ser ajudado também, aí fica impossível. Você pode ajudar como? Essas pessoas que são renitentes, com as nossas vibrações, como nós vibramos para os países que estão em guerra, para aqueles que estão matando irmão. O que a gente pode fazer? É a maior força que nós temos e não damos o devido valor, que é a nossa vibração. Quando você canaliza essa energia, joga no ar e vai ser canalizada. Isso aí é algo que todo mundo é capaz. Mas não é uma vibração só, eu vou vibrar, não. Vibrar quer dizer mexer com tudo, energia. É como se fosse o nosso perispírito, o espírito em movimento, em vibração mesmo, como se fosse se ligar na tomada e balançar para jogar essa energia boa. E é isso também. Porque as pessoas pensam que transição planetária, você vai acordar cedo, amanhã você vai acordar, nossa, acabou até a lei da gravidade no planeta, não vai precisar mais, vamos todos volitar. Não é assim,
é assim. É praticamente uma mudança vibracional que vai influenciar as mudanças físicas do planeta. Ah, mas vai mudar o planeta? Gente, como é que começou o planeta, gente? Agregou as primeiras poeira cósmica, foi, destruiu, voltou de novo, passou outra coisa, uma série de animais foram embora, uma série de vegetais foram embora, voltaram, sempre está em evolução. E vai ocorrer. Vai ter cismas? Vai ter. Terremoto? Pode ter. Quem garante que não? Vai mudar a psicosfera do planeta? Vai. Um outro sistema. Por quê? Aliada à nossa psicosfera individual, nós vamos influenciar a psicosfera coletiva, que vai fazer que nós adentremos na quinta dimensão, que é o mundo de regeneração. Esse é o nosso caminho. Então, aí a mudança de patamar vibratório é fundamental agora. E vocês vão notar, tenho certeza, que temos momentos de angústia, principalmente nós espíritas. Angústias, momentos que você fica perdido. Por quê? Porque a frequência está mudando. Nós estamos recebendo essas energias, estão chegando lá do cinturão de Órion, os fótons, e mexe conosco. Então, quando você se propõe ao bem, de repente você fala, oh meu Deus do céu, daquele baita desânimo, não, está tudo errado, e desanima, passa um pouquinho, vamos, isso é normal. Essa mudança, todos nós, quanto mais espiritualizados nós estivermos, mais sensíveis a essas mudanças vibracionais nós estaremos. E aqueles que continuam materialistas, tudo, vão sentir também essa coisa, mas só que não vão acordar para nada, vão continuar do mesmo jeito. Tudo bem, é o direito de cada um, mas nós não, nós temos que ter essa responsabilidade conosco. Então nós podemos dividir a trajetória do cristianismo, então, desde o início. Primeiro nós tivemos então a igreja pura, simples, tinha os bispos lá, todos separados, mas os bispos de Roma, que estavam ali no centro, né, a Roma, politicamente mandava no mundo conhecido da época. Eles queriam, já que o imperador romano tinha tanto domínio, por que eles também não poderiam ter o domínio de todos os outros bispos? Então já começaram a ter essa onda de supremacia, queria ser. E aí começou, e depois, aí começou o dogmatismo, que começa aí, no século IV. Os bispos Basílio de Cesareia, lemos aí, Gregório Nazianzeno, introduziram como o dogma de culto dos santos, que era também obrigando tudo que tinha que cultuar os santos como santos, santificados, que na realidade tinham muitos espíritos bons, muito bons realmente, espíritos de luz, que a igreja santificou, nós sabemos. Mas também tem muitos santos que nós já lemos. Não tem uma obra, se não me engano, eu não sei se é do Ramatiz, não sei, que fala que ficava desesperado certos santos, que o pessoal pedia milagre e eles não tinham condição para dar, de tão vibração baixa que vieram, e a igreja colocou ele como santo, que eles ficaram totalmente atormentados. A hora que chegava o petitório lá, me ajuda, me milagre, ele não tinha condição, nem sabia o que é isso. Por quê? Porque foi um título político que deram, para agradar alguém, famílias nobres, aquelas coisas tudo lá. Gente, o ser humano... Troca, né? Opa! Aí... Então, até para ser santo, dependendo de alguns, teve que ter um QI atrás para indicar. Com certeza. Santo. Como os papas. E também, sabe, o cifrão. O cifrão. Sim. Pois é. Aí começou a deturpação, né? E depois, nós vamos falar um pouquinho a respeito de uma coisa muito interessante, que também que mudou muito, começou umas mudanças terríveis, que nós vamos pedir para a Margarete ler agora o último parágrafo, por favor. Desde o primeiro concílio ecumênico de Nicéia, convocado para a condenação do cisma de Ario,
continuaram as reuniões desses parlamentos eclesiásticos, onde eram debatidos todos os problemas que interessavam ao movimento cristão. Datam dessas famosas reuniões as inovações desfiguradoras da beleza simples do Evangelho. Ainda aí, contudo, nesses primeiros séculos que sucederam à implantação da doutrina de Jesus, destinada a exercer tão acentuada influência na legislação de todos os povos, não se conhecia em absoluto a hegemonia da Igreja de Roma entre as outras congêneres. Somente no princípio do século VII, a presunção dos prelados romanos encontrou guarida no famigerado imperador Focas, que outorgou a Bonifácio a primazia injustificável de bispo universal. Consumada essa medida, que facilitava ao orgulho e ao egoísmo toda sua nociva expansibilidade, tem-se levado a efeito, até hoje, os maiores atentados, que culminaram em 1870 na declaração da infalibilidade papal. É aí, olha para vocês verem o que é, aonde que o homem põe a mão, desanda. Então, o que foi a cisma de Ário? Para a gente saber. O arianismo foi uma heresia cristã fundada no século IV por Ário, um presbítero de Alexandria, no Egito. A sua doutrina de Ário baseava-se essencialmente no princípio da negação de Cristo como divindade e que colocava em xeque a Santíssima Trindade, um dos principais dogmas da Igreja Católica. Então, esse aí começou realmente com um cisma. Em certo ponto, o que é a divindade? De Deus, Jesus ser Deus. Jesus não é Deus. Quer dizer, é o primeiro que alguém já falou, isso aqui não está certo. Se ele é filho de Deus, então a divindade dele. E também lançou como a Santíssima Trindade, então, né? Pai, Filho, Espírito Santo, é isso? Isso. É, Três então, em um só. 3 em um só. Então, começou aí. Realmente complicou. Aí veio o Concílio de Nicéia, em 325, no reinado de Constantino. Isso, Constantino I debateu a questão da divindade de Jesus. Duas correntes se confrontaram. A de Ário nasceu em 256 e morreu em 336 da era cristã. E a de Atanásio, que era concorrente, uma outra concorrente de Ário, que nasceu em 295 e morreu em 373. Então, falando de novo a respeito do arianismo, né? O arianismo negava, então, gente, que eu acabei de falar, a existência da consubstancialidade entre Jesus e Deus, ser um só. Perfeitamente coerente, para nós hoje sabemos disso, né? Quer dizer, reconhecendo em Jesus a primeira e mais excelsa das criaturas, porém, não sendo o próprio Deus, nem um ser especial criado antes do universo, mas alguém subordinado ao Criador. Até aí, perfeitamente. A tese, então, negava a divindade de Jesus e defendia o aspecto monoteísta do cristianismo. Olha, mas ele foi combatido. Ário foi combatido. Aí, não tem por quê? Porque precisava de mais coisas para chamar o povo, né? Aí esse Atanásio de Alexandria, ele apoiava, sim, que a essência das três pessoas divinas, Pai, Filho e aí Paráclito, que seria o Espírito Santo, né? Fim do concílio, prevaleceu a corrente de Atanásio. Manteve a Santíssima Trindade, Jesus também como sendo Deus, a divindade de Jesus. E, enquanto o seguidor do arianismo
conseguiram sobreviver até o século VII. Quer dizer, que não foi uma unanimidade. Continuaram, mas foi uma separação já. O Concílio de Nicéia, dizendo, né, no século IV, dizendo que a Santíssima Trindade é que valia. E já Ário, o arianismo, dizendo que não, que Jesus realmente era um ser especial, mas não era Deus. Então, isso aí é o que chega para nós agora, que realmente veio com a doutrina espírita nos mostrar. Precisar quantos séculos para chegar e mostrar, gente, é isso aqui mesmo. É impressionante, né? Então, aí, quando, para completar toda essa salada, no século VII, o Focas, ele, o que ele fez? Tornou Bonifácio bispo universal, ou seja, deu a Bonifácio o poder de ser o Papa, de ter ascendência sobre todas as igrejas cristãs. Então, aí começou então a chegada, aí que nós vamos ver os absurdos, até chegar na famigerada, né, Inquisição, que foi uma das maiores tragédias que nós podemos, né, avaliar que teve, né? Então, condenou então Ário foi condenado, é isso aí. E dessas famosas reuniões, as inovações começaram a desfigurar o Evangelho, realmente. Fizeram a Vulgata, depois foram tirando aqui, tudo aquilo que não... a essência foi se perdendo, se perdendo. Ó, isso aqui não vai ser bom para nós, vamos tirar isso daqui. Isso aqui sim, isso aqui não. Vai tirando, e foram tirando muitos evangelhos ditos apócrifos, foram retirados. Por quem? Pelos bispos na época, os papas aliados ao Estado, né, que eram também verdadeiros reis, que tinham suas terras, seus territórios, foi diminuindo até chegar só a cidade-estado do Vaticano, né, que deu no que deu, né. Então, isso aí, gente, somente em princípio do século VII, então, encontrou guarida no Focas, que deu a ele o título de bispo universal, e também, para completar, decretaram em 1870 a infabilidade papal, que é um homem equiparado a Deus. Como diziam os egípcios, é um Horus vivo. Horus vivo. Então, gente, é umas coisas que a gente analisa bem. A gente tem que, lógico, livre-arbítrio é uma coisa muito interessante, muito séria, mas nós esquecemos da causa e efeito, que o livre-arbítrio vai gerar tudo aquilo que as nossas escolhas vão ter uma consequência, e essa consequência nem sempre se harmoniza numa próxima encarnação, às vezes demora muito e muito tempo, vão N encarnações, e as coisas vão cada vez mais se espalhando, até que chega um momento que a dor vai obrigar a gente a se mudar. Então, por isso que eu falo, a gente olhando para dentro de nós não necessitamos esperar a dor. Por quê? Porque nós já temos a consciência. Primeira coisa, que falamos há pouco, né? Se estamos reencarnados aqui, é porque somos imperfeitos ainda. Então, o nosso passado não é boa coisa, pode ter certeza. Está a caminho de uma melhora, porque agora nós estamos tendo o conhecimento. Mas conhecimento sem vivência é igual a zero. Não adianta nada. Você conhecer todas as 1019 questões do Livro dos Espíritos de cor e não pôr nada em prática daquilo que está ali. Não adianta nada. Você conheceu o Evangelho de cabo a rabo e também não colocar nada em prática. Não adianta. É uma vivência. Então, vivendo-se um dia de cada vez é o ideal. Sempre avaliando o que me ocorreu hoje de negativo. A primeira coisa que a gente tem que fazer: hoje está um dia brabo. O que é isso?
que que resultou nessa coisa? O que eu participei disso agora, conscientemente ou inconscientemente? A gente tem que ter essa noção de achar que só os outros erram e nós não. Aconteceu isso comigo porque alguém fez isso. Não. Se alguém fez isso, você está recebendo um presente que não precisava ter recebido. Se a pessoa te faz uma coisa, devolve para ela. Não precisa, é isso. Mas é difícil? Gente, é difícil. Não pensa que eu estou falando que isso é fácil para mim fazer, não. É dificílimo. Porque a bagagem nossa puxa. O nariz empinado de outras vidas puxa. O orgulho puxa. O egoísmo puxa. Então é uma batalha diária. Então a gente tem que começar a entender o que eu tenho que fazer quando eu estou numa angústia, por exemplo, agora de mudança, que eu estou muito ansioso por algo, que você está com medo de acontecer, mas não aconteceu, você já está sofrendo antes. Eu acho que a ansiedade é uma das piores coisas que existe. É muito pior do que você ficar preso ao passado, na minha opinião. Porque você está com medo, você cria um temor de algo que você nem sabe se vai ocorrer. Você já faz aquela novela de início, meio e final. No final. E chega no final, não dá nada daquilo que você planejou, e você angustiou, ficou sem dormir, ficou sem comer, ficou andando baratinado por aí. Nossa, isso é tão comum com a gente. Muito né? comum. Mas isso aí é que eu falo, nós temos que combater isso aí em nós primeiro. Porque a gente fala isso aqui para todo mundo, mas e nós? Eu falo para você que está nos assistindo, não é fácil, mas é possível. Tem que começar devagarzinho. Aí que entra alguma coisinha que a gente pode nos apegarmos, por exemplo. Eu acho que eu sempre falo aqui. Ao invés disso, vamos agradecer alguma coisa? Para tirar o foco daquilo. Porque se você tirar o foco da ansiedade, já é uma grande coisa. Mesma coisa, você espera um exame, meu Deus do céu, você fez um exame, será que vai dar câncer? Aí você começa a sofrer. Nossa, se der câncer, o que eu vou fazer? Nossa senhora, eu vou fazer quimioterapia, vai cair meu cabelo. Você vai começando, vai falando. E já angústia, eu não vou dormir mais porque estou morto, estou liquidado. Para quem vai ficar isso? Quem vai dar aquilo? Mas não é verdade? Essa ansiedade. Aí chega no dia, você chega lá, tudo normal. O que adiantou o sofrimento? E não adianta aquele fato que der, vamos deixar daqui para frente. Mas é fácil? Não é fácil. Fácil é falar. Para vocês fazerem, mas dura para mim, para eu fazer. Aí é difícil. Ou fácil falar para os outros, né? Mas quando chega na gente, né? Eu sempre falo assim, que eu não sei qual seria a minha reação, não sei. Se eu fosse diagnosticada com uma enfermidade, eu não sei. Não sei. Então são dois. Esse espírito vai ter que acalentar tudo. Será? Mas então vamos deixar para a hora. Então deixa para a hora. Porque não adianta. Essas coisinhas que a gente devagarzinho, a gente vai levando. Mas é uma luta, viu, gente? Eu falo por mim. É uma luta diária. Mas a gente consegue. Quem vai ler para nós agora as inovações e dogmas romanos? Quer poder? Pode. Então, mais alto, se eu puder ir, vamos ver lá. As inovações e dogmas romanos. A doutrina de Jesus, concentrando-se à força da cidade dos Césares, aí permaneceu como encarcerada pelo poder humano e, passando por consecutivas reformas, perdeu a simplicidade encantadora das suas origens, transformando-se num edifício de pomposas exterioridades. Após a instituição do culto dos santos, surgiram imediatamente os primeiros ensaios de altares e paramentos para cerimônias eclesiásticas, medidas aventadas pelos pagãos convertidos, os quais constantemente foram adaptando a Igreja a todos os sistemas religiosos do passado. O dogma da Trindade é uma adaptação da Trimurti da antiguidade oriental, que reunia nas doutrinas do brahmanismo os três deuses, Brahma,
Vishnu Shiva. É verdade que as coisas inacessíveis ainda à vossa compreensão e que constituem os mistérios celestes só vos podem ser transmitidas em suas expressões simbólicas. Mas o catolicismo não pode aproveitar-se desses argumentos para impor-se como única doutrina infalível e soberana. Ele era uma escola religiosa, como qualquer outra, que busca nortear os homens para o bem e para Deus, mas que perdeu esse objetivo, pecando constantemente por orgulho dos seus dirigentes, os quais raras vezes sabem exemplificar a piedade cristã. A história do papado é a do desvirtuamento dos princípios do cristianismo, porque, pouco a pouco, o Evangelho quase desapareceu sob as suas despóticas inovações. Criaram os pontifícios, os latinos rituais, o culto das imagens, a canonização, a confissão auricular, a adoração da hóstia, o celibato sacerdotal e, atualmente, 90% das instituições são de origem humaníssimas, fora de qualquer característica divina. Gente, tudo autoexplicativo, né? É impressionante. Olha que isso aqui é interessante, eu vou até ler de novo esse último parágrafo. A história do papado é a do desvirtuamento dos princípios do cristianismo, porque pouco a pouco o evangelho quase desapareceu. Então o Emmanuel fala para nós que a cooptação da doutrina cristã por Roma, realmente, né, mostra que esse marco levou a uma progressiva descaracterização dos ensinos de Jesus, da sua simplicidade. E agora a gente vê, nós temos capacidade de ver tudo isso aí, quando, eu vou falar para quem está nos assistindo também, tem uma série muito boa no YouTube, do Círculo, chama-se Yeshua, a história de Jesus. São 40 capítulos que vale a pena a gente ver a história de Jesus muito de uma forma bem acessível para nós. Recomendo. Então, primeira coisa que a gente sabe, o que é dogma? A gente fala de dogmático, mas o que é dogma? O que é um dogma? O dogma é uma convenção que, uma vez estabelecida por um grupo, torna-se inquestionável. Então nós reunimos aqui, vai isso aqui, gente, esse copo aqui vai ser de plástico, mas todo mundo tem que falar que é de pedra, porque vai ser pedra. E se basta falar que é de pedra. E mesmo sendo de plástico, nós vamos acreditar que seja de pedra. Então fica inquestionável, ninguém pode fazer isso. Quem questiona era excomungado. É isso aí. No caso do catolicismo, conforme o texto, quase todas as instituições de culto tiveram origem eminentemente humana, não divina. E vem algo para nós, espíritas, estejam alerta, para que não repita os equívocos do passado alimentados pela ganância e pela vaidade. Nós precisamos ter muito cuidado. O movimento espírita, muito interessante isso aí. Então, aí começaram tudo isso que nós vimos aí. Primeiro, o que as reformas que eles fizeram? Culto dos santos, altares, paramentos, copiados de ritos pagãos, que usava túnica, que é tudo lá, os altares para sacrifício. Tudo na cor púrpura, né? Púrpura. Então, aquele altar que os pagãos tinham lá, para fazer as suas oferendas, tudo trouxeram, foram acrescentando, são os adereços que foram colocados pelo catolicismo, né? Criação de papado. O que o papado criou? Não tem nada a ver com Jesus. Criou o quê? Rituais em latim. Ora, mas o latim, para início de conversa, é uma língua morta, né? Não era a língua universal na época, né? Se for analisar bem o chinês lá, na época, não era universal. Culto de imagens. Aí há uma divisão entre o cristianismo oriental e ocidental. O ocidental cultua imagens, já o oriental
cultua ícones, ou seja, só pinturas, não tem imagem. Vocês podem ver que as igrejas orientais, católica oriental, não existe imagem nenhuma, eles não cultuam imagem. São ícones, ou seja, pinturas. Muito bonita. Tem a Catedral de Constantinopla, por exemplo, lá tem muita ícones maravilhosos, né, pintados ao invés de imagem. Então, o que mais? Canonização. É a transformação em santos. Quem criou isso? Papado. Politicamente também, muitos, lógico, foram realmente espíritos de luz, mas não foram criados pela sua bondade, foi para aurir alguma coisa em troca. Então hoje as peregrinações que faz nos santuários, onde vocês veem, o dinheiro é tudo ali vendendo a imagem, vendendo tudo, isso aí fomenta coisas humanas, só humanas, lamentavelmente. Confecção auricular, que nós vamos ver aqui também. É o capítulo 8, para mim de ouvir a confissão. Aquilo ali, você imagina, né? Olha, usava das pessoas para ouvir, para passar depois, olha, fulano está fazendo aquilo ali. E aí, você já viu, né? A adoração da hóstia, inventaram a hóstia também, que é o corpo de Cristo, foi o papado que deu. O celibato, Jesus nunca proibiu ninguém. Ele foi celibatário, mas também era muito novo, ele morreu com 30 e poucos anos. Pedro era casado, tinha até sogra. Então, e tantos outros, nunca houve nenhuma coisa que... Agora, por que também? Dizem as más línguas que é por causa de herança, né? Se o padre fosse casado, se separasse ou morresse, a herança não voltava para a igreja, voltava para a família. Uma vez, pai, na época que eu ainda era católica, falaram assim para mim, e eu até que hoje o raciocínio em cima, eu acho que é por aí mesmo. Geralmente, um sacerdote, ele ouvia o marido, a mulher, o casal, para dar conselhos familiares. Sim. Certo? Depois, se a gente pensar bem, é meio estranho, porque ele não tem a vivência de esposa, de filho, de sogra, ele não tem. Então fica uma coisa meio assim, estranha. Ele aconselhar, não faz isso, não faz aquilo, porque ele não vivencia essa coisa de família, com marido, com mulher, com filho, com sogra, com mãe, não é? Então, Maria, tem uma coisa criada pelo homem, não é por Deus. Não é por Jesus, Jesus não tem uma palavra para isso. Então, por isso que a essência evangélica tem que voltar mesmo ao primitivismo. E a doutrina espírita é essencialmente evangélica, desse jeito do primitivismo cristão, aquele primeirinho lá, em que Jesus preocupava-se com a moral, que é a base da doutrina espírita, a transformação moral das pessoas. E é exatamente isso. Quando ele diz lá, quem tem pecado atira a primeira pedra, vai mostrar para você sentir, com a medida que medite serás medido, causa e efeito, cuidado com o que você faz, né? Então certas coisas as pessoas têm que assimilar. Então, lógico, a igreja, o templo, tem despesa? Tem, naturalmente, manutenção, tudo é natural. Mas não pode ser o objetivo das pessoas só dinheiro. Preocupação com dinheiro, em primeiro lugar, para se estar vendendo a felicidade aqui, né? Ô, gente, nós temos 15 minutos. Vocês acham? E só falta uma partinha. Vamos ler, se ficar alguma dúvida, pode ficar para explicar a semana? Quem lê agora para nós? Pode ler, isso. Mais alto, se puder. As pretensões romanas. Perdido o centro de sua hegemonia, na antiguidade, o espírito de supremacia perdurou. Entretanto, a grande cidade, outrora teatro de todos os aviltamentos e corrupções da humanidade,
Foi dessa ânsia de operar um retrospecto da história que nasceu provavelmente o desejo de o bispo romano arvorar-se em chefe do cristianismo, o que Roma perdera com o progresso e com a expansão dos povos. Reaveria nos domínios das coisas espirituais. E assim aconteceu. O Vaticano, porém, não soube senão produzir obras de caráter exclusivamente material, tornando-se potência de poder e autoridade temporais. Afogou-se na vaidade, obtendo o que procurava, portanto tem um império na terra, que ainda não é o reino de Jesus. O seu fastígio e as suas suntuosas basílicas, as suas pomposas solenidades recordam o politeísmo e as dissipações da sociedade romana, e quando o sumo pontífice aparece em vossos dias na sede gestatória, é o retrato dos cônsules do antigo Senado, quando saíam a público, precedidos de leitores. O símile é perfeito. Meu objetivo foi mostrar-vos a inexistência do selo divino nas instituições católicas. Toda a força da Igreja na atualidade vem da sua organização política, que busca contemporizar com a ignorância. O milagre que se operou em alguns espíritos de eleição, como o divino inspirado da Úmbria, gerou-se da beleza do Evangelho e dos tempos apostólicos, unicamente porque entre Jesus e o Papa, entre os apóstolos e os clérigos, há uma distância imensurável. O Vaticano conservará seu poderio enquanto puder adaptar-se a todos os costumes políticos das nacionalidades. Mas, quando o Evangelho for integralmente restabelecido, quando a onda de uma reforma visceral purificar o ambiente das democracias com a luminosa mensagem da fraternidade humana, desaparecerá, não podendo ser absolvido na balança da história, porque ao lado dos poucos bens que espalhou está o peso esmagador das suas muitas iniquidades. Forte. Muito forte. Sede gestatória, você sabe o que é? Aquele trono que o Papa senta e o povo carrega ele para baixo para cima. É que nem um andor, né? É um andor. Isso que falou aqui, o público é precedido de litores, que era aqueles... Exatamente. Então é isso aí. A sede gestatória é o andor humano, né? Então o que Emmanuel está fazendo para nós aqui? Está resumindo a história do Vaticano da Idade Média até a Idade Contemporânea. Agora, ele é incisivo, né? Ele entende que ter se tornado o Estado papal uma espécie de escape da sangue de Roma pelo poder. Perdeu o poder de um lado, como diz aqui, e o poder espiritual ele abarcou do outro lado, já que Roma foi perdendo, né? As terras, tudo certinho, a igreja não, os tentáculos foram segurando, né? Se o império caíra, a igreja preservou a sua força política de abrangência global ao longo dos séculos. Assim, a sua estrutura, suas liturgias e seu Fausto nada mais são do que modos imperiais que foram preservados. A mesma coisa dos imperadores romanos foram seguidos. Filmes, né? Filmes, exatamente. Então, agora, pompa. Eu acho que desse pedacinho aqui, porque ele fala que quando o Evangelho for regularmente estabelecido, quando uma onda de reforma visceral purificar a fraternidade humana, desaparecerá. Então, por quê? Porque é essa época que nós esperamos da transição planetária, não é? Com certeza. Quando o Evangelho será novamente praticamente reescrito, né? restituído do jeito que ele era inicialmente. Mas está chegando nisso, gente. Então, Está chegando. essa daí é a transição planetária.
Hoje você vê, existe muito mais assim, curiosidade entre não espíritas a respeito do espiritismo, muito grande, pessoa católica, evangélica, que vem perguntar assim, como não quer nada, sabe saber, o que vocês acham disso, tal. Por quê? Porque está chegando um ponto que eles estão se interrogando e não estão achando respostas. E está chegando. Então esses estão chegando agora, sabe, aquele 1/3 da população que está um pé na terra, outro na canoa. Vamos ver para que lado vai, pode sair ou pode cair na água, né? Então, esses são importantes, tá? Ainda podem sim continuar. Então, o que no ponto de vista espírita, por exemplo, nós podemos dizer que os pequenos desvios que recorrentes, quando é recorrente, como a igreja fez, podia ter feito, podia ter corrigido no século isso aí. Mas não. Vão largar mão disso. Recorrente. Vão ir aumentando mais, cada vez mais. O que está acontecendo? Vão afastando o indivíduo da essência deles, como nós, eu que fui católico, a gente se afasta. Por quê? Porque você não vai vendo lógica naquilo que estão falando. Então falam uma coisa, fazem outra. Então essas coisas vão trazendo a gente. Por isso perdendo adeptos cada vez mais, né? Como a gente estava falando, essa nova geração que está vindo agora não aceita mais essas coisas que e acabou. Não tem mais. Ele já foi preparadinho lá no mundo espiritual para vir questionar. Não é porque Deus quis, né? Então vai perder cada vez mais porque as ideias não vai bater mais. Não, tudo que for da lógica, da coerência, não vai ter condição de ficar. E aí que a gente vê que o Vaticano, então, tornou-se a potência do poder e autoridade temporais. Então cuida disso aí. Agora, a igreja vai modificar? Com certeza. Os evangélicos, protestantes vão se modificar? Com certeza. Vão continuar? Vão. Todas. Não quer que todo mundo. Mas a essência vai ser uma só. As ideias vão mudar. Vão mudar. E o que eles vão pregar vai ser uma. A essência é a mesma. Por exemplo, eles não vão ter como falar céu e inferno mais, porque o temor que dá dinheiro. Ó, se não fizer isso, você vai para o inferno. Não vai ter como mais. A alma vai para o céu, vai ficar à toa? Não, ela vai voltar. Já que não tem céu, não tem inferno, olha as deduções. Se não vai para o céu para ficar feliz lá e nem para o inferno, e aquele pecador, como é que vai fazer? Vão perguntar. Não, vai voltar, tem a oportunidade de voltar. Mas por que vai voltar? Por quê? Porque Deus é Pai, vai dar oportunidade para todo mundo. E você vai voltar porque existe reencarnação. Existe a reencarnação. Aí você vai ter reencarnação por quê? Porque você faz escolhas, você tem liberdade para escolher. E aquilo que você escolheu vai acarretar uma consequência. Se a consequência for boa, parabéns. Se for mal, você vai ter que aprender. E não vai ser castigado. Não, aprendizado. É um aprendizado. Aprendizado. Aí você pode aprender enquanto você está na carne. Se não der tempo para se redimir, você volta e vai. É assim que vai fazer. Então todas estão indo assim, ó. Estão canalizando. Vai chegar lá. Por isso que tem aquela frase que fala assim que o Espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Exato. O que os postulados espíritas vão falar. A comunicabilidade com as almas espíritas é como é natural do mundo. Se os católicos todos acham que tem uma alma que habitava um corpo e o corpo morreu, a alma está viva. Ou então essa alma não vai comunicar? Se é ela que animava um corpo inanimado, tem um princípio vital que vinha, olha para você ver, o duro, se você começar a fazer indagações para eles não têm resposta, eles pegam e ó, racha fora. Vamos mudar o rumo dessa prosa? Vamos mudar essa conversa? É que dentro da própria igreja também já houve, em todos os tempos, né? Houve esse tipo de pessoa que não acredita, lá do alto escalão da igreja mesmo, que não acredita naquela verdade que foi. Olha, existem muitos padres que têm livro, tem o Evangelho segundo o Espiritismo guardadinho lá para ler. Que muitas coisas que você vê eles falando tudo, você vai ver, isso é engraçado, isso aí você tirou do Evangelho segundo o Espiritismo e tem. Eu vou comentar um negócio que eu não vou citar nomes. Eu nem sei se ele está aqui em Pouso Alegre, mas um padre, ele era psicólogo. Então,
Ele era psicólogo, ele atendia muita gente, era sacerdote. E certas coisas que as pessoas contavam para ele, sabe para onde que ele encaminhava? O centro. Lá para o Morumbi, para conversar com o pessoal lá. Isso é É normal. uma outra cabeça que ele tinha. E acho que ele foi mandado embora também. Acho que ele foi mandado embora. Tem um padre que Às vezes Não- pelos não é do próprios meu fiéis, tempo, né? Nossa, Pequeno, mas eu que- fui conversar com o padre, ele mandou eu ir lá para... Ele foi mandado embora daqui. tem um padre que fala, você está precisando tomar um passo, meu filho. Mas isso aí é o que existia na época da reforma. Exatamente. A reforma da igreja, a parte do que você falou que o Lutero, ele se separou da igreja para criar a doutrina do que ele considerava verdade na época. E foi deturpada também. Por quê? Porque o homem também é um problema. Mas já avançou. Depois que vieram Sim. deturparam o que ele... Não, e Calvino já modificou tudo, fala que era escolhido aquilo que já é ser salvo, já nascia pronto para ser salvo. Só podia ganhar dinheiro já estava pronto. Calvino já deturpou tudo. Aquele livro, Memórias de Padre Germano. É um show de... Mas daquele padre é fantástico, né? Gente, ele foi mandado para um local que não tinha nada, porque ele sabe, ele entrava, ele Ele era fantástico, era um médico fantástico. Que coisa espetacular aquele padre. Verdade. Vale a pena ver. Vale a pena, muito bom. Muito Biblioteca bom. tem, gente. Se quiserem ver. Mas o que eu menciono, principalmente dentro da própria igreja, né? Que houve os movimentos da reforma e a contra-reforma. Sim. O que era a contra-reforma? Era o combate da própria igreja aos que estavam dentro da igreja que não concordavam com Exatamente. a reforma em primeiro plano foi os que não concordavam, principalmente a questão dos dogmas, né? E depois a resposta da igreja, que é A contra-reforma, exatamente. que culminou justamente na infabilidade papal, né? O dogma da infabilidade papal é uma resposta à contra-reforma da igreja em resposta aos que queriam, que pregavam a reforma, né? Falavam, ó, isso aqui é coisa que o homem criou. E criou essa famosa Inquisição também, né? Contra os hereges, né? A reforma foi justamente isso, o clérigos, né, dentro da própria igreja, não concordando com aquilo lá que estava sendo exposto. É isso aí, gente. Olha, o negócio tá pano pra manga, viu? Tá pano pra manga, viu? Muita conversa. Muita conversa. Mas essa reforma e contra-reforma antigamente era o segundo grau, né, que a gente estudava na escola. Tinha essa matéria lá na escola, matéria de história, inclusive. Teve, sim, estudei. É isso aí, gente. Nossa uma horinha foi rapidinho. Então vamos encerrar. Semana que vem nós encerraremos o capítulo 4, né, gente? Pra gente começar bem. Então vamos lá. Então vamos neste momento elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer a Ele pela oportunidade de estar aqui hoje. Vamos pedir à espiritualidade que fluidifique a água que vamos beber, que coloque nela todos os remédios necessários para a cura de todos os nossos males. Vamos todos mergulhar nessa luz tão divina que estamos sentindo neste momento e que elas nos encha de paz, de força e esperança para continuar a nossa caminhada. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem.
Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. Pessoal, até semana, se Deus quiser. Clayton, na próxima